Bom trabalho a todos. Que assim seja. Ô, Kiarô, caboclo. Ô, Kiarô, caboclo. Salve a defumação. Salve. Laroê, Exu é Morixá. O Exu pede licença para seu povo pegar. Sejam muito bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez? Maravilha. E alguém na Umbanda pela primeira vez? Ah, sempre tem, hein? Sempre tem uma alma a mais para conhecer melhor o nosso trabalho. Trabalho hoje, trabalho de caboclo, trabalho do conhecimento, trabalho da fartura, da sabedoria acima de tudo. Há uns anos atrás, quando eu comecei as minhas caminhadas da vida, quando a espiritualidade começou a se apresentar, o caboclo que me acompanha, que é o caboclo pena branca, que é quem vem trabalhar, eu, naquele mimimi da vida, no meu sofrimento, na minha dor, ele chegou para mim e perguntou: por que você está assim? O que você acha que é problema? Aí eu pensei, lá vem. Porque a espiritualidade, ela não fala com a mãe Renata como a mãe Renata fala com vocês, né, meus anjos? Não é assim. Ela é bem diferente da forma como eu falo com vocês. E aí ele virou para mim e falou assim: o problema é aquela mãe que perdeu os filhos na morte ou pela droga. O problema é aquela mãe que sofre porque não tem um prato de comida para dar para o seu filho. Então, você cuidado com as suas palavras. E naquele momento, eu dentro do meu sofrimento, dentro da minha dor, eu parei, analisei de novo a situação, engoli o choro, né? E falei, opa, vamos respirar e vamos começar de novo. Então, a palavra problema, literalmente, ela já traz muito problema para a nossa vida. Porque ela é pesada. Porque problema é aquilo que não tem solução. Agora, quando eu mudo essa palavra, nós somos seres que vêm para evoluir nessa jornada. Então, quando a gente começa a limpar essas vibrações, inclusive da fala na nossa vida, a nossa vida até flui melhor. A palavra difícil também não é muito bem-vindo, não. Nossa, como minha vida é difícil. Tudo que nós estamos vivendo tem solução, eu tenho certeza. Será que tem alguém aqui hoje que acha que o que está passando nesse momento não tem a solução? Porque tudo tem. Agora, para a morte, não. Para esse sofrimento, para quem fica muitas vezes. Eu citei a mãe porque é a ordem natural da vida, né? Os pais irem primeiro e não a mãe. Então eu entendo que eu sou mãe, eu tenho amor, né, aos meus filhos de santo. Imagina os meus filhos de sangue, né? Que eu só tenho 2. Filho de santo 300, mas filhos de sangue só 2. Então se eu já tenho amor para os filhos de santo, imagina para os meus próprios filhos, onde eu quero cuidar, onde eu quero proteger. Então essa mãe quando chega para mim, para um conforto, para uma palavra,
não tem como não ter empatia por essa dor, a gente acaba sofrendo a dor do outro. Então isso sim não tem problema, isso sim seria para sofrimento. Então é aquilo que eu sempre falo, se a gente ficar voltado ao nosso sofrimento, é a nossa dor, a gente tem que entender que é a nossa dor, mas a gente também tem que entender que ela vai passar. E muitas vezes só depende da nossa escolha, só depende da gente levantar a cabeça. Ontem mesmo na aula de desenvolvimento eu estava conversando com o pessoal e falando sobre as nossas escolhas, sobre o nosso momento. Poxa, tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia, mas tem muita coisa mesmo. Então assim, só que se eu durmo pensando que eu tenho um problema, se eu acordo pensando que eu tenho um problema, que mais eu vou gerar na minha vida? Só mais problema. Então a gente tem que dar um ponto final nesse problema, que muitas vezes a gente acha que não consegue, mas a gente não consegue porque a gente não está tendo a autoridade com esse problema. A gente não está dizendo chega de verdade. Lembra como a mãe fala? Abraça o problema, faz carinho nele que ele vai ficar. Não adianta. Para qualquer questão que a gente vive na vida, seja relacionamento, seja familiar, qualquer tipo de relacionamento afetivo, sejam questões financeiras, porque graças a Deus a gente tem uma mentalidade, a gente tem inteligência, a gente busca, a gente tem força de vontade, a gente tem que ter motivação para a gente buscar. Então muitas vezes a gente está vivendo um lado profissional, por exemplo, que não é o que eu gostaria, mas tem hora que a gente tem que se posicionar. Não é o que eu gosto, mas eu vou atrás daquilo que eu gosto. E para que eu consiga conquistar algo, eu preciso aceitar algumas outras condições. E aí, porque eu tenho, de repente, um nível de profissional, eu não posso... Ninguém está baixando, ninguém está se rebaixando. Às vezes a gente só dá um passinho para trás. Sabe para quê? Para aquele problemão que a gente acha que está aqui, estou desviando dele quando eu dou esse passo para trás. Dar um passo para trás não é vergonhoso para ninguém, tá? Porque quando você não se permite a recomeçar, então não é dar passo para trás, é recomeçar. Quando você não se permite recomeçar, você está dando voz ao seu ego, à sua vaidade, não à sua essência, não ao seu eu verdadeiro. Porque a nossa essência, o nosso eu, ele não quer que a gente sofra, ele não quer. A nossa essência não quer, porque a nossa essência ela é divina. A gente nasceu com uma essência, o sopro da vida foi dado por Deus. Essa é a essência verdadeira. No decorrer da nossa vida, a gente vai se perdendo nessa essência. Mas a gente tem que parar em algum momento. Naquele momento assim, que você acha que o mundo está caindo na sua cabeça. Aquele momento que você chegaria na frente da mãe Renata e dissesse assim, quando a mãe pergunta, como eu posso te ajudar? Tudo está acontecendo, está tudo ruim na minha vida. É impossível, é impossível. Pode ter certeza que tem uma questão maior, que se a gente resolver essa uma maior, a gente vira um efeito dominó do positivo. A gente vai também trabalhando outras questões na nossa vida. Então, aproveitando essa energia dos caboclos, energia da fartura, energia do conhecimento. Então, quer dizer, quem tem questões financeiras, não é um problema, é uma questão a resolver. Melhorou assim, não melhorou? Nossa, eu estou com um problema financeiro. Ai, meu Deus, vamos chamar mais se a gente continuar agindo dessa forma. Então, eu tenho uma questão financeira para resolver. Eu tenho uma questão profissional para resolver. Eu tenho uma questão de relacionamento para resolver. Se a gente começa a agir nessa certeza de que eu estou pontuando cada coisa que eu preciso resolver. E aí quando você separa essas caixinhas, ao invés de deixar tudo embolado aqui dentro, ou aqui dentro, quando você separa essas caixinhas, a vida começa a fluir melhor. As questões começam a se abrir na vida de vocês. Então tome essa consciência. Aproveite o trabalho de hoje, seja qual for a questão que vocês têm hoje aqui com as entidades. Mas quando vocês estiverem com a entidade, lembre que isso não é problema, porque vai passar. Problema não passa. Questões passam e questões são resolvidas. Tá bom? Gratidão pela presença de vocês, que vocês tenham um excelente trabalho nesse chão sagrado, nessa casa santa, nessa casa que sempre se prepara para receber, mas principalmente para doar o melhor para vocês, porque é isso que as entidades fazem em todos os trabalhos. Gratidão pela presença de vocês mais uma vez e vamos dar início ao nosso trabalho.